Olá, amigos, olá, irmãos. Estamos com mais um Reflete Net que vai abordar o tema hoje: qual o Deus que confessamos? E para isso eu gostaria de ler o texto que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 10, que diz: Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Queridos irmãos, a reforma protestante ela foi um grito que libertou a igreja do desvio doutrinário que a igreja estava vivendo. Foi um grito onde trouxe as pessoas novamente a conhecer a revelação das Escrituras e, consequentemente, conhecer aquilo que deveria crer de forma correta e confessar. E o texto que nós lemos, Paulo, ele coloca que com o coração a gente crê e com a boca se confessa, ou seja, aquilo que está em nosso coração, nós confessamos. E talvez este seja o grande problema da nossa igreja, das igrejas do século XXI, onde levam as pessoas a crerem em um Deus que se torna servo, em um Deus que se torna submisso, em um Deus que é enquadrado pelo homem para fazer a sua vontade. E as pessoas elas estão crendo dessa forma porque elas estão sendo doutrinadas, elas estão sendo ensinadas a crer num Deus submisso, num Deus onde é muito mais servo do que soberano. E essa confissão, ela tem se dado de forma errada porque o que está sendo ensinado é um engodo, é um engano, é algo que realmente as Escrituras não revelam. E aí, queridos irmãos, a gente fica a pensar que qual Deus que nós realmente estamos confessando hoje? Será que é realmente o Deus que as Escrituras ela nos apresenta, ela nos mostra, ela revela realmente quem é? E eu gostaria de ver com os irmãos 3 questões sobre a confissão, de crer e confessar o Deus que realmente as Escrituras apresentam. A primeira questão que eu gostaria de ver com os queridos irmãos e amigos é: só podemos confessar aquilo que conhecemos. Só podemos confessar aquilo que conhecemos. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas hoje tem se apresentado muitas pessoas dizendo-se pregadores da palavra de Deus, mostrando as Escrituras, ensinando e dizendo que está revelando a palavra de Deus e criando uma falsa fé ou uma fé de negócio, uma fé de barganha para com o Senhor. E no texto que se encontra em 2 Pedro, gostaria que os irmãos acompanhassem 2 Pedro, o capítulo 2, o versículo 3 diz: Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais de largo tempo não tarda a sua destruição, não dormita. Repare, irmãos, que a palavra de Deus ela está dizendo que muitos iriam pegar esta palavra, iriam fazer um comércio, iriam negociar com essa palavra, iriam fazer com que a palavra de Deus ela fosse comercializada. Há um pregador ou um dono de igreja que inclusive tem uma rede de TV nacional, que diz que quando você dá o seu dízimo, a sua contribuição, Deus ele tem por obrigação lhe abençoar. Esse é o Deus que as pessoas crê e confessa.
um Deus que tem obrigação para com o homem, um Deus que está submisso ao homem, um Deus que é escravizado pela vontade humana e que Deus ele tem obrigação de responder segundo a fé desse homem. Mas será que é esse o Deus que a Bíblia revela que nós devemos confessar? Será que realmente é esse Deus que nós devemos confessar e crer? A segunda questão que eu gostaria de ver com os queridos irmãos não existe um Deus para cada doutrina ou igreja. Não existe um Deus para cada doutrina ou igreja. Irmãos, há um ditado popular que muita gente diz assim: não, mas o importante é você servir a Deus. O importante é você crer em Deus. Mas será que o Deus que eu estou crendo, o Deus que eu estou acreditando, é o Deus revelado pelas Escrituras? É o Deus onde aquilo que eu creio e confesso tem respaldo bíblico? É o Deus que realmente a Bíblia mostra de como eu devo adorá-lo e como eu devo engrandecê-lo? Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repare, irmãos, Deus ele se apresenta como único ao povo de Israel. E por ele ter essa forma única, ele estabeleceu a maneira que ele deveria ser confessado, a maneira que ele deveria ser crido, a maneira como ele se apresentou, como ele se revelou ao homem, não segundo a interpretação humana, não segundo a imaginação do homem, mas ele se apresentou, ele se revelou a Israel de forma soberana, de forma onipotente, onisciente, onipresente, de um Deus salvador, de um Deus que mostrou graça ao povo de Israel e ao seu povo também através de Jesus Cristo, mas também se mostrou um Deus juiz, um Deus que é Pai, um Deus zeloso, um Deus que cuida, que visita a terceira e quarta geração. Então, irmãos, há um Deus que nós devemos crer com o coração, que está estabelecido nas Escrituras, e confessar com a nossa boca. Não esse Deus que está sendo enquadrado pelo homem, não esse Deus que, ao estralar do dedo de um homem, ele tem que obedecer e abençoar um homem, onde parece mais uma máquina de refrigerante, onde você coloca lá a moedinha e ele tem que lhe servir. Não. E a terceira e última questão que eu gostaria de ver com os queridos irmãos e amigos é que a Bíblia revela o que devemos crer e confessar. A Bíblia ela revela. Se você tem dúvida de como você deve crer nesse Deus, se você tem dúvida de como você deve confessar esse Deus, examine as Escrituras. Jesus ele disse assim que examinai as Escrituras porque são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, se você quer conhecer essa vontade desse Deus, se você quer crer nesse Deus e servi-lo de forma correta e como ele quer ser crido e adorado, leia as Escrituras, examine. Lembre-se que o diabo ele se apropriou da própria palavra para tentar. O próprio Senhor está lá em Mateus, no capítulo 4. Mas eu gostaria de ler com os queridos amigos e irmãos em João, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, que diz: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Ah, meus irmãos, Deus ele é um Deus
espiritual, mais simples, porque no Salmo diz que Ele dá sabedoria aos simples. Ele é infinito, Ele é incompreensível em seus caminhos, Ele é invisível, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é perfeitamente sábio e bom, Ele é soberano e Ele é todo transbordante de todo bem. Esse é o Deus maravilhoso, o Deus que as Escrituras revelam. E para encerrar, eu gostaria de deixar essa pergunta para que você medite no seu coração. Qual o Deus que você está confessando? Qual o Deus que você está crendo? Qual o Deus que você tem crido em seu coração? Vamos orar, encerrando assim a nossa meditação desta semana, pedindo que o Senhor coloque no seu coração a verdadeira revelação, a revelação que está nas Escrituras, que você possa ler, que você possa encontrar realmente como se deve crer e como se deve confessar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de meditar na Tua Palavra. Abençoa a todos que escutaram essa palavra e que a Tua Palavra, ó Deus, seja verdadeiramente luz para o nosso caminho e que possamos crer e confessar como está estabelecido na Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Compartilhe, comente, inscreva-se, dê sugestões. Estamos contando com você para divulgar o nosso canal. Um abraço e até o próximo sábado, se Deus permitir.